Filipenses capítulo 3, e em Filipenses capítulo 3 vamos ler os primeiros, vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas naquilo a que já chegámos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Nós hoje não temos o nosso irmão Daniel como tem sido ultimamente usual e que tem sido uma bênção muito grande. Se Deus quiser, daqui a 8 dias esperamos tê-lo connosco de novo. Nós vamos continuar o estudo da carta aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 3 e o nosso irmão Daniel basicamente foi até praticamente ao versículo 7, embora ainda hajam pormenores certamente para serem considerados nestes versículos, e pelo menos eu estou a pensar em duas situações em que será importante nós referirmos, mas não posso esquecer da exposição muito clara que o nosso irmão Daniel fez na semana passada sobre o significado das características do apóstolo Paulo, como ele diz aqui nesta passagem. Eu começaria por pegar no versículo 3, e no versículo 3, sobre o qual nós já ouvimos várias coisas, eu próprio já me referi em relação ao versículo 3, mas no versículo 3 nós lemos: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Certamente se lembrarão que nós já dissemos várias considerações acerca deste versículo, mas eu gostava de dizer, neste versículo, duas coisas, sendo que uma delas é um pouco comprida. A primeira coisa que eu quero dizer é que se recordarão certamente que eu fiz referência ao facto de quando lemos aqui servimos a Deus, e ficamos por aí, servimos a Deus, dizia eu que servir a Deus, que o mais alto serviço que se pode prestar a Deus é a adoração. Certamente que se recordarão disso. E porque pouca gente olha para a adoração como um serviço, mas de facto a adoração é um serviço. Mas eu na altura, quando referi isso, e apenas esta é uma referência de passagem, mas que é importante, eu na altura não referi, mas vocês podem ler em Romanos no capítulo 12,
na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, só para rematar esse pensamento que me parece importante e sustentá-lo com suporte bíblico, sólido. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo diz no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E isto é maravilhoso porque, de facto, só a compreensão da compaixão que Deus teve por mim é que nos deve levar a isto. E levar a quê? O que é que está por baixo, ou o que é que sustenta aquilo que ele diz, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É, de facto, a compaixão de Deus. É isso que nos deve mover. Nós não somos movidos por preceito, não somos movidos por mandamento, não somos movidos por regra. Nós somos movidos pelo amor de Deus. Como Paulo dizia, o amor de Cristo me constrange, noutra passagem, escrevendo aos Coríntios. E aqui nesta passagem nós vemos que Paulo procura levar, a mover os crentes a esta atitude de apresentarem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pela compaixão de Deus. Portanto, e não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, todos os capítulos anteriores revelam a compaixão de Deus. Os capítulos que antecedem o capítulo 12 da Carta aos Romanos, falam da compaixão de Deus. E que compaixão que ele teve, quer para judeus, quer para gentios. E ele, depois de ter falado da compaixão de Deus, assim: então, agora, perante esta compaixão, eu rogo-vos uma coisa: apresenteis. E diz ele: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vou estar agora a explicar aqui este versículo, mas ele termina dizendo que é o vosso culto racional. Há uma outra versão que diz é o vosso serviço razoável. É razoável que depois de Deus ter feito o que fez, que vocês façam isto. É razoável, é lógico, é expectável. Outra coisa não se espera de vós, perante aquilo que Deus fez, que vocês façam isto. Mas o que eu queria aqui sublinhar é o vosso culto, que outras versões traduzem por serviço. Porque o culto, a adoração, é a forma mais elevada de serviço que existe. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção, porque isto é um exemplo típico, entre outros que nós temos na Palavra de Deus, de como o culto é chamado um serviço. E muita gente não olha para o culto, para a adoração, como um serviço. E não se esqueçam que a adoração assenta na compaixão de Deus por nós. Bem, este era o primeiro pensamento que eu queria deixar sublinhado, porque na altura referi isto, mas não sustentei a minha afirmação. Certamente que também são de lembrar do versículo 3, que na altura eu fiz referência ao facto de nós servirmos a Deus em espírito. E eu contrastei o serviço a Deus em espírito, servir a Deus em espírito, com o servir a Deus no corpo ou na alma. E certamente que vocês se lembrarão que fiz referência à parte emotiva. Há muita emoção em muito culto, em muito serviço a Deus. E essa é uma parte da alma. Mas, como nós vimos, penso que não foi na semana passada, porque na semana passada não falei, foi o nosso irmão Daniel. Mas há 15 dias atrás, quando eu fiz referência a isto, eu falei sobre o facto de Deus querer que nós o cultuemos em espírito. O adoremos em espírito. Eu bem sei que há muita gente que tem alguma dificuldade em distinguir a alma de espírito. Mas a alma e o espírito são coisas distintas na Bíblia. Aliás, elas são tão unidas, a alma e o espírito são duas partes do corpo que estão tão unidas, da personalidade, eu disse do corpo, são duas partes da nossa personalidade que também envolve o nosso corpo, que estão tão unidas, que para nós nos é difícil saber onde é que começa a alma, onde é que ela termina, onde é que começa o espírito e termina o espírito. E por isso é que a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 gumes que vai até à divisão da alma e do espírito. Porque há uma divisão, diz a Bíblia, entre a alma e o espírito. E a palavra de Deus vai até onde nós às vezes temos dificuldade em ir, que é
há divisão da alma e do espírito. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam santificados. Portanto, eu na altura fiz referência a muita adoração que assenta na alma, a muito serviço, a muito louvor que assenta na alma, na parte emotiva, na parte da emoção e também na parte do corpo. Eu fiz referência a coisas que ao longo da história se têm distinguido na parte que se têm imiscuído na adoração, com ênfase no corpo, como o cheiro dos incensos, das velas, como o tato, o tocar nas coisas, e que até roça a idolatria, como o que se vê, a pompa, a arquitetura, as grinaldas, as vestes sacerdotais e a parte do corpo física também, que se manifesta através dos saltos, dos pulos, das danças que se vai vendo em muitas igrejas. Não vou falar outra vez sobre isso, eu na altura falei sobre isso. O que eu quero chamar a vossa atenção neste momento é para o facto do versículo 3 diz que nós servimos a Deus em espírito. E portanto eu já chamei a atenção para este aspecto do servir a Deus em espírito, mas eu queria aqui referir o seguinte. Há ocasiões na Bíblia, há locais, há sítios na Bíblia, há lugares na Bíblia, em que, quando a Bíblia se refere a espírito, nós vemos pelo contexto, pelo assunto que está a ser tratado, que o espírito se refere ao espírito humano. Há citações ou referências ao espírito na Bíblia, em que nós vemos pelo contexto que o espírito se refere ao Espírito de Deus. E há situações na Bíblia em que nós não sabemos quando a ocorrência do espírito aparece, se o Espírito de Deus que revelou a Bíblia se está a referir ao espírito humano ou se está a referir ao Espírito de Deus. Esta parece ser uma destas passagens. Porque quando a Bíblia diz aqui no versículo 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nós podemos pensar que é o servir a Deus em espírito, como eu referi, em contraste com o servir na carne, ou na alma, com a emoção ou com o corpo, mas servir a Deus em espírito, o que é perfeitamente correto, independentemente de qual seja a referência, é perfeitamente correto e bíblico, pelo ensino que a Bíblia nos transmite acerca disso, como pode-se referir ao Espírito de Deus. E até os estudiosos da língua grega dizem, alguns, que há manuscritos que dizem literalmente Espírito de Deus nesta passagem. Não vou aqui, naturalmente, porque também não tenho conhecimentos para isso, de estar a defender uma ou outra coisa, mas é provável que tenham razão. E a referência aqui seja ao Espírito de Deus. Em qualquer caso, se for o Espírito humano, não perdemos nada, porque, como eu acabei de dizer, é lógico e sustentável no ensino que o apóstolo Paulo dá nas Escrituras. Mas pensemos no Espírito de Deus, que é uma coisa muito importante. Bem, eu gostava de chamar a vossa atenção porque, de facto, nós podemos dizer, com base nesta passagem, quando a Bíblia diz que nós servimos a Deus em espírito, eu quero chamar a vossa atenção, quero sublinhar aqui, que referindo-se isto ao Espírito de Deus, e é muito provável que é a isto que se refira, nós temos que ter a consciência que o nosso serviço assenta na força, no poder do Espírito de Deus e não em nós mesmos. E isto parece-me estar em harmonia com o contexto da passagem. Porque todos os outros que serviam supostamente a Deus não serviam desta forma. E Paulo está a reprová-los.
E diz, se querem pedir messas, se querem ir pela via da virtude pessoal e da capacidade individual, então vamos medir messas. Eu nisso ultrapasso-vos a todos. E por isso diz ele a seguir, ainda que também podia confiar na carne. Porque o assunto aqui está em que é que nós confiamos. E no serviço a Deus, a confiança está em Deus e não em nós mesmos, percebem? Vamos ver se eu consigo transmitir o pensamento. Vejam o contexto. O versículo 3 termina e não confiamos na carne. Servirmos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, não em nós, não nas nossas capacidades, não nos nossos talentos, não em todo o quadro que nos envolve, que nos caracteriza, seja em que aspecto for, mas em Jesus Cristo. E servimos a Deus em espírito. É o espírito que move o meu serviço. Não é o meu talento, não é a minha capacidade, não é a minha força, não é o meu mérito. Irmãos, tomemos muita atenção a isto. Nós não tivemos nada a ver com a nossa salvação e também não temos nada a ver com o nosso serviço. Isto é o que a Bíblia ensina. A glória na salvação e no serviço é exclusiva de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta passagem, nós vemos que servimos a Deus em espírito, como ele diz aqui no versículo 3, e nos gloriamos em Jesus Cristo. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, só quem serve em espírito se gloria em Jesus Cristo. Porque quem não serve em espírito vai se gloriar em si mesmo e naquilo que é capaz de fazer e nas suas virtudes e nos seus talentos e tudo aquilo que eu já vou algumas delas citar. Porquê? Porque diz a Bíblia em João no capítulo 16 e no versículo 13, eu cito, que o Espírito não fala de si. Anunciará o que há de vir. O Espírito, a missão, o propósito do Espírito. E o Espírito, quando veio antes da igreja ser formada. Sobre isso também já falaremos, porque tem assunto aqui sobre a questão da igreja. Já havemos de referir, que é quando ele diz, e o Daniel, naturalmente, pela falta de tempo, não se referiu em todos aqueles conjuntos. Paulo diz que foi perseguidor da igreja. Já vamos ver que igreja é que Paulo perseguiu. O Espírito veio antes do corpo de Cristo, a igreja corpo de Cristo ser formada. E depois da igreja corpo de Cristo ser formada, o Espírito ainda cá está. E a missão do Espírito, antes como depois, então como agora, continua a ser engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das razões que muita gente não sabe, muita gente não pensa, que todos os movimentos evangélicos, e quando eu digo evangélicos não estou a dizer da igreja evangélica, estou a dizer todos os movimentos associados ao Evangelho, que colocam ênfase desmedida no Espírito Santo, falharam logo à cabeça. Porque se exalta o Espírito Santo, porque se promove o Espírito Santo, e porque até já alguém me disse uma vez, tu não tens o Espírito Santo. Já foi há muitos anos. Uma filha para uma mãe. Sabes, mãe, ele também é crente, mas ele não tem o Espírito Santo como nós. Ao promoverem e exaltarem o Espírito Santo, estes grupos que o fazem estão completamente dissociados do Espírito Santo. E o Espírito Santo nada tem a ver com eles. Porque o Espírito Santo não fala de si mesmo. É discreto.
e promove, e exalta, e enaltece e engrandece a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, quem serve a Deus em espírito só pode mesmo gloriar-se no Senhor Jesus Cristo. Só pode mesmo, como nós lemos no versículo 3, gloriar-se em Jesus Cristo e não confiar na carne. O que eu quero aqui aproveitar para sublinhar é que, irmãos, e eu espero que já o tenha conseguido de alguma forma, assim como não há mérito nenhum em nós na obtenção da nossa salvação, não há mérito nenhum em nós na realização do nosso serviço a Deus. E se calhar, entre aspas, o se calhar, se nós nos deixássemos mais dominar e ser usados pelo Espírito de Deus, seríamos mais realizadores. E não nos desculparíamos facilmente, como fazemos muitas vezes, que não temos capacidades e dons e outras coisas que mais. Porque se calhar estamos convencidos que somos nós que fazemos, quando é o Espírito que faz. E Ele é incrível o que Ele faz com pessoas que nunca seriam escolhidas pelos mundanos para nada. Ele pega no nada os que nada são, para confundir os que são. O nosso Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele faz isto. Tomemos consciência, irmãos, que é o Espírito que realiza, que capacita, que usa, que faz. Eu gostava de dizer algumas passagens da Bíblia que me parecem importantes e que eu tive o cuidado de reparar. Por exemplo, eu vou citar, não, as coisas vão de ir ver, eu vou citar. Em Romanos 8.4 nós lemos assim, lemos em Romanos 8.4, que nós, crentes, agora, andamos segundo o Espírito. Irmãos, o simples andar é segundo o Espírito. Quanto mais o servir. É tudo. É tudo. Andamos segundo o Espírito. No versículo 14 do mesmo capítulo 8, lemos que somos guiados pelo Espírito. No capítulo 12 de Romanos, no capítulo 12, no tal célebre capítulo 12, rogo-vos pela compaixão de Deus, quando chegamos ao versículo 11, lemos que devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E lá está uma das passagens em que a palavra Espírito, à partida, nos deixa na dúvida. Será o Espírito humano ou o Espírito de Deus? Eu quando estou na dúvida numa dessas passagens, eu aplico as duas verdades. Porquê? Porque, como nós vemos nesta passagem, no servir o Senhor, e cá está o servir o Senhor, cá está o Espírito mais uma vez. Esqueçam agora se é humano, se é o divino. Cá temos o Espírito, o serviço é no Espírito, não é na carne, não é no corpo. Lemos ali em Romanos 12:11, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Se é o Espírito humano, evidentemente que nós temos que servi-lo no Espírito. Esqueçam a carne e a alma. Se é o Espírito de Deus, e eu creio que nesta passagem é o Espírito de Deus, nós precisamos de servir o Senhor no Espírito. Tal como naquela passagem, da nossa passagem, que diz, nos gloriamos, servimos a Deus em Espírito. Andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, servimos a Deus em Espírito. Notem esta passagem que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, no capítulo 2, versículo 3, eu cito:
Ele está a falar das coisas de Deus. O versículo anterior, os versículos anteriores falam das coisas de Deus. Penso que até no versículo 11, antes de chegar ao 13, ele fala das coisas de Deus. E quando ele fala das coisas de Deus, chega ao versículo 13 e diz assim, ele depois fala no 12, como parênteses, e chega ao versículo 13 e diz assim, as quais, as coisas de Deus, diz ele, as quais coisas de Deus, também falamos. Nós falamos das coisas de Deus. E sabem o que é que ele continua a dizer quando fala acerca disso? Não com palavras de sabedoria humana. Quando nós falamos das coisas de Deus, não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Eu, quando falo das coisas de Deus, são as coisas que o Espírito Santo, não é a minha capacidade, não é a minha sabedoria, não é a minha energia, que o Espírito Santo ensina. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele chega ao capítulo 13 e ao versículo 5 e diz assim, por exemplo, isto. Diz ele que Deus tornou-nos, notem bem, tornou-nos ministros, servos, para o serviço. Tornou-nos ministros do Novo Testamento. Diz ele, não da letra, mas do Espírito. Ministros do Espírito. Eu devo ser, eu só posso ser um ministro do Espírito. E eu agora aqui podia dizer o que tantos dizem, que são ministros de tanta coisa. Caem todos por terra. Ministros. Sejamos ministros do Espírito. Na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele fala aos Tessalonicenses, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz, por exemplo, isto. O nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Quando o nosso Evangelho foi a vós, nós falamos, vocês ouviram palavras da nossa boca, mas as palavras que saíram da nossa boca não foram somente palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. O nosso Evangelho chegar às pessoas pela nossa voz, pela nossa boca, no Espírito Santo. Quem lê isto, converte-se uma cidade, converte-se um bairro, converte-se uma casa, converta-se uma alma. A glória é para Deus e não para nós. Foi no Espírito ou foi na energia da carne? Paulo diz, e não confiamos na carne. Primeira vez no versículo 3. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. És inteligente? És talentoso? És habilidoso? És erudito? És eloquente? Eu ainda mais. Mas a obra que está a ser feita é do Espírito e não minha. Para que a glória seja dada a Jesus Cristo. Nós não confiamos na carne. Mas se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais. Gostava de... O outro assunto eu não vou falar nele, porque para não ficar muito tarde. Vamos pegar no bolo que está aqui, ok? Neste bolo destes vários versículos que o Daniel agarrou tão bem e tão bem explicou. Quando Paulo começa a falar daquilo que se poderia gloriar, antes de eu falar do bolo... Não, vou falar do bolo.
Ele diz assim, eu também podia confiar na carne. Ou gloriar na carne. Se há algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E então, como o Daniel explicou muito bem, que eu nem vou ousar dizer nada para além daquilo que eu ouvi tão bem dito por ele, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, coisas que ninguém lhe chegava aos calcanhares, tudo junto, e tendo este conjunto completo, ele não tinha apenas umas partes fantásticas, era tudo. Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas, cá está o bolo é isto tudo, ele termina dizendo assim, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Irmãos, eu sei falar. Eu tenho alguma capacidade para falar. Eu sei fazer alguma coisa. Eu sou capaz de fazer. Mas eu reputo tudo isso perda por Cristo. Era assim que Paulo pensava. Estávamos diante de um gigante intelectual. E ele está a dizer que, por outras palavras, para alguns, aquelas medalhas que podiam ostentar no peito, de serem, no dizer dele, de serem circuncidados ao 8º dia, da linhagem de Israel, etc, 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 etc. Isso que ele podia ostentar, ele pegou naquilo, como o Daniel disse bem, deitou no lixo. Porque diz ele, reputei por perda, por Cristo. Por Cristo. Ele merece a glória. Ele merece tudo. Eu não posso gloriar-me de nada. Porque se ele me tirasse a respiração neste momento, eu nem uma palavra mais dizia. Quanto mais fazia. A glória é dele. Só um louco é que pode orgulhar-se em si próprio e pensar que tem em si mesmo algum mérito. Ele nem mérito tem para poder viver por si próprio. Não tem. Como é que ele se pode gloriar? De quê? Em quê? Bem, eu peguei em 7 coisas, eu pus-me a pensar na minha cabeça. E peguei em 7 coisas que para alguns é ganho. Não sendo Cristo o ganho deles. Para muitos, isto que eu vou dizer, hoje, temos que aplicar isto a hoje, agora. À minha realidade, que me envolve. À minha vida. A palavra de Deus está-me a falar a mim hoje. 7 coisas que para alguns é ganho, mas não para mim. Podia começar pela habilidade. Alguns orgulham-se da habilidade que têm. E que outros não têm. É nítido que têm habilidade e a gente vê que têm habilidade. Mas orgulham-se disso. A glória não é tributada a quem a merece. Querem tributá-la para si. E fazem ênfase na habilidade que têm. A habilidade é causa de ganho para muitos. Outros, aquilo que nós podemos chamar a inteligibilidade. São inteligentes. E são. Não vou competir com eles. Paulo ainda competia, eu não tento. Há alguns que são muito inteligentes. São mesmo. Há pessoas que são mais inteligentes que outras. Assim como há pessoas mais hábeis que outras. E ainda assim, a glória delas, quem é que lhes deu a inteligência? Quem é que lhes deu a capacidade, a habilidade? Mas alguns têm inteligência como causa de ganho. E o que é mais grave é que alguns têm habilidade e têm inteligibilidade e pensam que é isso
que as autoriza a servir a Deus. Irmãos, isto não nos autoriza a servir a Deus. Já ouvi falar, e também eu próprio já conheci, várias pessoas, vários crentes, com maior habilidade do que eu, com maior inteligência do que eu, sentados nos bancos. A inteligência em si não faz nada. Nem a habilidade em si faz alguma coisa. Mas o abandonarmos nas mãos de Deus e deixarmos que Ele nos use, usando aquilo que Ele próprio nos deu, ou usando aquilo que Ele não nos deu. Porque Ele pode usar um indivíduo como Paulo, que aprendeu aos pés de um sábio chamado Gamaliel, como pode usar um indivíduo chamado Pedro, que era um rude pescador. E olho para a vida de um e olho para a vida do outro, e vejo Cristo entronizado na vida de um e na vida do outro. É a única coisa que eles têm em comum. Irmandade. Alguns gloriam-se na irmandade a que pertencem. O seu denominacionalismo. Alguns até dizem, a minha denominação é a melhor de todas. E eu tenho orgulho em pertencer à denominação que pertenço. A irmandade. É isso causa de ganho para mim ou para os outros? Alguns olham para os outros de soslaia como sendo de segunda categoria, ou terceira, ou quarta, ou quinta. Porque eles são da primeira, pertencem à Irmandade X. E a Irmandade X é que é a grande Irmandade. Todas as outras Irmandades não valem nada. Será? Mas uma Irmandade que seja de facto uma bênção, que seja de facto um grupo que vale a pena estar identificado com. Se for assim um grupo tão abençoado, o mérito está na Irmandade ou naquele que abençoa? Mas alguns orgulham-se na Irmandade. Há outros que se gloriam na religiosidade. Deixai-me dizer, os clérigos do nosso tempo, os profissionais da religião, o nosso mundo está cheio de profissionais da religião e eles orgulham-se da sua religiosidade porque estudaram em seminários importantes, porque pertenceram a escolas bíblicas famosas. É nisso que eles se gloriam. Prezados irmãos, com saudade me recordo de homens de Deus, com H grande, que se sentavam comigo e com outros jovens como eu, que não tinham a quarta classe sequer, e abriam as Escrituras e faziam saltar das páginas das Escrituras as riquezas, as abundantes riquezas de glória e de graça que Deus tem para connosco, como nenhum seminarista é capaz de fazer. Tenho saudades disso. Um destes, um dia, depois de pregar brilhantemente, pelo que ouvi dizer, em Espanha, perguntaram-lhe os espanhóis em que seminário é que ele tinha estudado. E ele humildemente disse no seminário de Maria. Alguns ficaram escandalizados, pensavam que ele tinha estudado no seminário católico. Mas não, ele explicou para sossego deles que tinha aprendido aos pés de Jesus. É o seminário de Maria aos pés de Jesus. Foi lá que ela aprendeu, era lá que ela ouvia a sua palavra.
Depois estes pensam que são mais do que os outros. Orgulham-se naquilo. E eu fico triste. Sinceramente, eu estou a dizer isto com tristeza. Não, apetecia não ter que falar nisto. Mas infelizmente tenho que falar nisto. Porque é uma realidade que está aí. Prosperidade. Outra causa de ganho para alguns, prosperidade. E eu podia falar tanto acerca disto. Mas nem vou falar do Evangelho da Prosperidade, que não existe. Evangelho da Prosperidade, isso não existe. Como eles o apresentam, por aí. Nem vou falar disso. Eu vou falar da prosperidade em que em muitos meios, em muitos círculos, é dada importância a quem tem dinheiro. E os que são pobres são ignorados, não são reparados, não recebem atenção. Nós não podemos ser desses, irmãos. Nós gloriamo-nos em Cristo. E se Deus porventura nos abençoar com riquezas, que elas nunca nos subam à cabeça. Mas que saibamos servir a Deus com as riquezas com que Ele nos abençoou. E possamos olhar para os outros de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Escolaridade. Se quiserem, titularidade. Escolaridade barra titularidade. Em quantos círculos muitos se ufanam dos seus títulos académicos, da sua escolaridade, pensando que são superiores aos outros? Irmãos, onde eu estiver, que Deus me ajude, onde eu estiver na igreja, fora da porta, ficam lá os títulos todos. Aqui dentro não há títulos. Aqui não há o senhor doutor nem o senhor engenheiro. Não há o senhor comandante ou o senhor não sei quantos. Aqui somos todos irmãos. Que o Senhor nos ajude nisto. É isto que eu aprendo na Bíblia. Quando chegarmos lá fora e formos ter com um desses irmãos, nos serviços onde eles estão, evidentemente não vamos lá dizer, olha, chama aí o Jacinto. Não é chamar aí o Jacinto. É chamar aí o senhor e pomos-lhe o título que ele tem direito, lá fora. Eu gostava de ficar agora aqui a falar um bocado acerca disto. Até para vos mostrar na Bíblia como é que os crentes são chamados. Quando Pedro fala, quando Pedro escreve acerca de Paulo, ele diz o nosso amado irmão Paulo. Já repararam que os títulos caíram todos? Se havia alguém que tinha títulos, era ele. Olha, ele fala aqui deles. Uma série de medalhas. Pedro não usou uma sequer. Além de outras que não estão aqui referidas por ele, e que ele entretanto ganhou. O nosso amado irmão Paulo. 2 de Pedro 3,15. Por último, nacionalidade. É incrível, mas é verdade. Os irmãos sabem que há alguns que por terem a nacionalidade X pensam que são superiores aos outros. Um dia perguntaram ao irmão Viriato Sobral, nos Estados Unidos da América. Já não me recordo muito bem, ele contou-me isso. Vamos ver se eu consigo recordar, mas a ideia é mais ou menos esta. Um dia estava a falar com um americano, já não sei se esse americano, ele era crente, mas eu penso que era um crente penso que era cientista, se não estou em erro, mas agora não me recordo bem, para não revelar falta de rigor, mas também não é relevante. Sei que eu estava a conversar com ele e esse americano perguntou-lhe assim, ele que era português, perguntou-lhe assim, o que é que acha dos portugueses? Ou como é que são os portugueses? Uma coisa assim do género. E o irmão Sobral respondeu-lhe assim a ele, nada mais do que dos americanos. São todos iguais.
Nada mais, nem nada menos. O irmão Sobral casou-se com uma inglesa. Eu só vou citar a nacionalidade porque é verídico e não há como fugir a isto. Ela foi ostracizada pela própria igreja dela em Inglaterra por ela se ter casado com um português. O irmão Sobral chegou a escrever uma carta para a igreja em Inglaterra, dela, dizendo-lhes a eles para eles terem cuidado com a atitude que estavam a ter. Porque Moisés também foi criticado por ter casado com uma cuxita. E quem o fez não saiu bem da situação. E uma cuxita é uma negra. A nacionalidade pode levar a pensar que somos superiores aos outros. Por exemplo, o Nando, que está em Angola, tem que ter muito cuidado, eu sei que ele tem, porque eu conheço o Nando. Mas ele em Angola, a servir o Senhor, aquele povo tão pobre, tão pouco instruído academicamente, ele podia facilmente correr o risco dos ingleses relativamente aos portugueses na época. Coitados dos angolanos. Nós os portugueses é que Deus nos livre desse espírito. Há um velho ditado sábio que diz: em Roma ser romano. Eu fiz-me tudo para com todos, disse Paulo, foi o que ele quis dizer. Ele traduziu o ditado de em Roma ser romano dessa maneira. E quando Charles Studd foi para a China como missionário, aquele campeão do mundo de cricket, super rico, que vendeu tudo e ficou sem nada. Vocês haviam de ver a fotografia que eu vi dele com os amigos dele, acho que eram 7 ou 8 que foram para a China. Quando chegou a altura de irem para a China, eles tiraram uma fotografia de grupo. Eles parecem 7 chineses. Em Roma, ser romano, foram para a China vestindo-se como os chineses e aparentando-se como os chineses. Agora alguns não, chegam ali e fazem questão de dizer: eu não sou português, ou eu não sou angolano, ou eu não sou o que quer que seja. Para alguns, a nacionalidade é causa de ganho. Não para Paulo, não para mim, que não seja para nenhum de nós. Que o Senhor nos abençoe.